Bom dia, irmãos. Nós estamos meditando, na carta de Paulo aos Efésios e tem sido um período muito interessante porque a carta de Paulo aos Efésios, ela apresenta ali nos seus 6 capítulos uma quantidade muito profunda de doutrina e de ensino no que se refere à nossa identidade em Cristo. E como que nós encaramos essa identidade, como que nós vivemos sabendo dessa identidade no nosso meio, na realidade que a gente vive. Por isso que a série ela tem esse título, de Quem Sou e Onde Estou. E no texto da semana passada, o Gui ele apresentou para nós os primeiros 10 versículos do capítulo 2, em que Paulo ele apresenta o Evangelho da Graça num cenário em que ele diz, olha, vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, mas Deus, com sua misericórdia, trouxe vida com Cristo, vida em abundância. E hoje a gente vai ler do versículos 11 ao versículo 22, que ele vai puxar um gancho na continuação desse mesmo assunto, só que sob uma perspectiva um pouco diferente. E para os irmãos entenderem um pouco sobre o que está acontecendo e sobre o que a gente vai refletir, não é muito difícil nós imaginarmos um cenário em que nas nossas vidas, como nós temos nos relacionado, ou como que nós temos vivido e nos posicionado frente ao que nós somos e quem somos, também com relação a outras pessoas. Não simplesmente outras pessoas no sentido de comportamento, mas numa disposição interior que nós temos uma tendência, desde a queda, de dividir. E nós construímos muros para nós, muros à nossa volta, muros no nosso meio, e esses muros, eles se tornam como coisas naturais, como coisas que fazem parte da vida. Porque se você for olhar para a sua vida e para as suas convicções, não é muito difícil a gente pensar o seguinte, não, olha, essa área aqui é uma área que eu não quero me misturar. Esse tipo de pessoa ou esse tipo de personalidade, eu não quero me misturar. Então nós começamos a construir muros, nós começamos a criar divisões, colocando como se fosse cada coisa e cada pessoa na sua devida caixinha e a gente na nossa. Enquanto isso está confortável, a gente permanece desse jeito. E Paulo ele vai apresentar aqui, nos versículos de 11 a 22, uma dessas separações, uma dessas divisões e dessas diferenças, mas essa diferença que foi colocada muito tempo atrás pelo próprio Deus. Uma separação que ele vai apresentar como sendo algo que faz parte da narrativa, da metanarrativa cristã, e como que nós, como igreja, hoje chegamos diante disso para poder então chegar na conclusão, será que de fato existe alguma comunidade, existe de fato algum meio, algum lugar em que essa divisão mais antiga ela foi dissolvida? Existe algum lugar, existe alguma instituição onde as diferenças elas não são motivo para a divisão, mas elas são motivo simplesmente para se alegrar com o que é diferente? E a gente vai ler então agora dos versículos 11 ao 22 do capítulo 2 de Efésios. Eu estou lendo na NAA, também vai ser projetado para os irmãos poderem acompanhar.
Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Te damos graça, ó Pai, porque o Senhor é bom. Te damos graça porque o Senhor, apesar de nós, decide ainda nos amar. Estender, ó Pai, seu braço de graça sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, nesse momento, Pai, que possamos ser confrontados e edificados, ó Pai, pela sua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, primeiro ponto que a gente vai refletir é sobre esse muro, essa parede, essa divisória de que Paulo está falando aqui. E ele apresenta para nós, no versículo 11, dizendo: lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. E aí ele vem falando uma série de coisas, são 5 privações que ele vai apresentar para nós por nós sermos gentios na carne. Nós éramos gentios na carne. E ele vai dizer isso pelo sentido de que nós precisamos olhar para trás, muitas vezes, para lembrar da condição que nós estávamos, para lembrar quem éramos, para que isso também faça parte de uma construção da gente entender quem somos em Cristo. Ele volta um pouco para apresentar essas privações, só que essas privações, elas têm um sentido, elas têm um contexto. Porque ele, quando fala dessas situações, ele está apontando para coisas que eram características, coisas que eram específicas do povo de Israel. E ele apresenta falando que, ó, lembra quando vocês eram gentios na carne? Porque vocês não eram nada disso. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. E é importante a gente voltar um pouco para entender. Por quê? Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, nós temos no capítulo 12 de Gênesis, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Ele fala dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele elege um para a bênção de todos, e ali é o que a gente chama da aliança abraâmica. Depois, no Monte Sinai, quando Deus entrega ali, ele faz uma aliança, dizendo, uma aliança formal, falando: eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo. E a partir daí nós iniciamos o período com a lei, o sacerdócio, a terra ali de Israel, o templo. Nós temos toda aquela narrativa do Antigo Testamento, dos sinais e a presença de Deus caminhando continuamente com o povo de Israel. E durante toda essa narrativa nós vemos os livros após livro, profecias, pessoas falando
sobre a vinda de um Messias, a espera de um Messias prometido. E o gentio, que era o quê, basicamente? O gentio era aquele que não era judeu. Era aquele que não pertencia à comunidade de Israel. Essa pessoa estava alheia a essas promessas. Estava alheia a essa história. Por isso, quando ele fala dessas 5 privações, ele está apontando para essas pessoas um peso para que elas entendam que, olha, lembra que primariamente vocês não faziam parte disso. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, estranham as alianças, sem esperança, sem Deus no mundo. O muro aqui que é apresentado, né, nesse capítulo 2 de Efésios, ele é um muro duplo. Ele tem tanto uma dimensão horizontal quanto uma dimensão vertical. Paulo está apresentando para falar assim, olha, vocês eram separados de uma comunidade que foi chamada por Deus para ser chamado de seu povo, e vocês estavam separados de Deus. Existe aqui uma simbologia desse muro, dessa parede, apontando para como que funcionava ali o templo de Israel. Existia, de fato, uma parede que ela limitava o acesso dos não-judeus para dentro ali de um espaço do templo. E é interessante porque nós vemos historiadores falando sobre textos que estavam escritos e era como uma responsabilidade para aquele que visse assim, passasse, olha, se você passar daqui, você está por sua responsabilidade. Ou seja, a pessoa ela tinha o risco de vida por simplesmente passar de um limite que não lhe era atribuído por não ser de Israel. Inclusive, no capítulo 21 de Atos, Paulo ele é acusado disso porque ele supostamente permitiu que um efésio ele conseguisse passar de um certo ponto, então ele foi acusado de ter feito justamente isso. Por isso que um gentil que ultrapassasse seus limites de acesso, ele estava correndo um risco de vida. Esses muros que nós estamos falando, esses limites que nós estamos falando aqui, eram algo real e que acontecia de fato. E o primeiro ponto que nós entendemos sobre isso, meus irmãos, é que um muro assim, uma limitação dessa, uma parede desse tamanho, não é possível de ser colocada abaixo por nosso próprio esforço. E a pergunta que isso traz para nós hoje, na sociedade que nós vivemos, é: quais são os muros que nós ainda insistimos em erguer hoje? Quais são os muros que nós ainda insistimos em colocar para simplesmente fazer como se fosse uma fortaleza individual e pessoal em que eu me sinto protegido dentro dos meus próprios muros? Muros com paredes inquebráveis. Que muro eu e você temos construído? Paulo ele fala que existia um muro, existia uma parede, existia uma separação. Só que não para por aí. No versículo 13 ele começa falando, mas agora, se antes vocês estavam separados, se antes vocês não faziam parte do povo da promessa, se antes vocês viviam sem Cristo, se vocês viviam sem Deus no mundo, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está dizendo, existe sim uma solução para esse muro. Existe sim uma forma, existe sim alguém que colocou esse muro abaixo. E esse muro foi derrubado pelo próprio Cristo, pagando com sangue.
No versículo 14 ele vai dizer, ele é a nossa paz. E é interessante isso porque ele está colocando Jesus Cristo não como alguém que simplesmente tenta promover a paz com uma maneira de diplomacia, não como alguém que simplesmente tenta se fazer de bom para que as coisas não saiam do controle ou fique tudo bem. Ele atribui a paz, atribui em Cristo como uma paz em pessoa. Porque ele mesmo se coloca nesse lugar e derruba esse muro através da cruz. Versículo 13 vai dizer que foi pelo sangue. Versículo 14, na sua carne. Versículo 16, por meio da cruz. Portanto, o muro ele foi derrubado por alguém, de um jeito, de uma forma. A inimizade que Paulo levanta para falar que, olha, existia uma inimizade, existia uma separação, existia uma diferença. Cristo, ele absorveu essa inimizade em si mesmo e a matou, a destruiu. O muro caiu porque Cristo morreu. Então, com o muro caído, no versículo 15, Paulo vai dizer que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui não entenda abolir a lei como uma forma de tornar a lei inválida, mas abolir a lei no que diz respeito às especificidades étnicas, no que diz respeito ao povo da aliança de Israel que nós estamos falando. Cristo, ele abole isso e ele, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Jesus, ele não está propondo aqui, e Paulo não está dizendo que ele está propondo, que o gentil ele vira judeu, ou que o judeu ele vira gentil, ou que há algum tipo de mescla ou diferença nesse sentido. Ele está falando justamente que há algo novo sendo criado a partir de Cristo. Um novo povo, uma nova humanidade. E é isso quando a gente pensa aquele termo, que é um termo bem crente que fala, né, nós somos enxertados em Cristo, né? Não sei se os irmãos já ouviram essa palavra, enxertados. Isso anula essa ideia de substituição, isso anula a ideia de como se fosse um remendo, porque esse termo, no que diz respeito à agricultura, ele significa basicamente que são ali duas partes de organismos diferentes, como se fossem duas plantas, que elas são unidas para se desenvolver como uma coisa só. Paulo está dizendo que em Cristo uma nova humanidade é formada. Nós nos unimos não mais como povos diferentes, mas como um só povo em Jesus, para a sua glória. E isso não se trata de algo meramente horizontal, porque no versículo 18, ele vai dizer, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E aqui ele retoma um pouco a questão da nossa limitação e da nossa barreira no sentido da nossa relação com Deus. Porque nós, através de Cristo, que é a paz, fomos reconciliados com o próprio Deus. O mesmo ato que reconcilia para o lado, ele reconcilia para cima. Acesso ao Pai em um só Espírito, uma só porta, através do próprio Deus, para os dois povos. Portanto, existia um muro, existia a separação. Através da cruz, essa separação é derrubada e nós somos feitos
um só povo, reconciliados com Deus. E qual que é o resultado de sermos um só povo? No versículo 19 ele diz: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aqui, o assim, ele tem esse significado justamente de continuidade. Depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu já ensinei e já mostrei para vocês, assim, esse é o resultado. Em Cristo, nós não somos como pessoas simplesmente toleradas. Não somos como imigrantes de passagem. Somos cidadãos do reino. Em Cristo, nós não somos apenas visita. Em Cristo, não somos apenas membros, pessoas que residem na mesma casa. Em Cristo, nós somos família. Mas existe algo ainda maior. No versículo 20, quando ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Paulo ele está dizendo que existe uma atribuição única e absolutamente poderosa de que nós, além de não sermos mais estranhos, além de não sermos mais alheios ao pacto com Deus, nós somos templo. Nós somos morada de Deus no Espírito. A unidade, meus irmãos, não é o objetivo final. É a forma de Deus habitar em meio do seu povo. Nós que éramos barrados de adentrar o templo de pedra, nós que éramos limitados no acesso que tínhamos ao Pai, separados, sem Cristo, sem Deus, agora nós somos chamados o templo, morada de Deus no Espírito. Por isso esse texto, ele não está nos propondo algo como dizer simplesmente, olha, vocês não estavam, agora vocês estão, bom para vocês. Paulo está querendo ensinar uma coisa muito profunda para entender a dimensão. Estamos falando do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que, apesar da inimizade produzida por vocês próprios, foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que construíram muros. Foram vocês que separaram-se de Deus. Mas, como volta no versículo 4, mas Deus, em sua misericórdia. No versículo aqui também, o versículo 13, mas agora, Paulo está apontando para dizer, Deus, ele está fazendo, ele fez e continua fazendo algo para redimir o seu povo, redimir a sua criação, apesar de vocês mesmos. Esse muro que vocês mesmos construíram, o próprio Cristo derrubou. Essa inimizade que vocês mesmos produziram, o próprio Cristo destruiu. A separação que foi fruto de uma decisão de vocês foi quebrada pelo amor e misericórdia derramado do Pai. Portanto, meus irmãos, para você que, quando olha para a sua vida cristã, quando olha para a sua condição
enquanto crente, você se sente como praticamente um de fora? Como que você enxerga a sua vida comunitária? Como que você enxerga a sua conexão com o corpo de Cristo? Sentimento de vergonha, fracasso, solidão, não pertencimento. A palavra de Deus está dizendo que você em Cristo é cidadão. Você em Cristo é família. Você em Cristo é templo e morada do Espírito. Para aquele que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de nos relacionarmos, aquele irmão que é difícil, aquele irmão que a gente tenta evitar um pouquinho porque dá dor de cabeça. Meus irmãos, excluir o irmão, separar o irmão, propor divisões com os nossos irmãos, é querer levantar muros que Cristo já derrubou. Ambos, nós, se estamos todos enraizados em Cristo, nós temos da mesma pessoa, que é a paz. Nós, como um só corpo, somos reconciliados com Deus. Manter o muro é reerguer o que Cristo já derrubou na cruz. E para todos, a igreja, não esse prédio, não a estrutura, a igreja, que somos nós, corpo de Cristo, comunidade que proclama o nome de Jesus, comunidade que a gente, quando está aqui compartilhando da mesa, quando nós compartilhamos do vinho, compartilhamos do pão, nós celebramos a morte, vida, a ressurreição de Cristo, nós celebramos que somos parte com Cristo e que nós ressuscitaremos com Ele. Nós estamos proclamando uns para os outros e para o mundo que nós somos um só povo. A comunhão concreta não é simplesmente uma das coisas que se acontecem dentro da igreja ou no Evangelho. A comunhão concreta é de fato onde Deus se torna visível no mundo. Quando a igreja de Deus é unida, quando a igreja de Deus se comporta como um só povo, se nós entendemos que nós temos não só afeto, amor uns pelos outros, mas também responsabilidade uns pelos outros, nós entendemos que fazemos parte de um corpo, de algo maior, é essa comunhão que produz testemunho vivo para aqueles que são de fora. Nós não somos chamados a querer tentar produzir algum tipo de unidade. Nós não somos chamados a tentar criar com as nossas próprias mãos um certo sentimento que no fim é só tolerância uns para com os outros e para a igreja de Cristo. Nós somos chamados a nos aproximar de Cristo, porque é Ele quem produz a unidade. A salvação, a reconciliação, a paz com Deus, tudo isso tem um nome e motivo único, e é Jesus. A paz não é uma pessoa, a paz não é um programa, é uma pessoa. Nós não estamos sendo chamados a criar um novo tipo de unidade. Nós estamos sendo chamados a viver em quem já é a unidade. A paz, ela tem cicatrizes. Toda vez que a igreja ela se acomoda em divisões, toda vez que nós permitimos no nosso meio coisas que machucam o corpo de Cristo, nós estamos escondendo a cruz que pagou o contrário disso. E a paz tem destino. Porque Cristo não pacificou para que simplesmente a gente se desse bem uns com os outros. Cristo, ele se entregou e pacificou para que Deus habitasse no meio de um só povo. Meus irmãos, nessa manhã,
Eu quero que você saia daqui entendendo uma verdade, que é Cristo, ele não simplesmente nos manda ser um. Ele nos fez um. Nós não temos nenhum tipo de possibilidade, nós não temos nenhum tipo de capacidade sequer de amar o outro sem que Cristo produza esse amor no meu coração. Eu não tenho nenhum tipo de capacidade de produzir coisas boas para o corpo de Cristo sem que Cristo produza isso no meu coração. Portanto, não tentemos fazer pelos nossos próprios meios, produzir algum tipo de unidade que no final das contas é simplesmente uma tolerância travestida de piedade. Se aproxime de Cristo. Se achegue a Cristo. Se arrependa diante de Cristo. E aí sim, nós vamos poder viver, de fato, a unidade plena que Ele conquistou na cruz. O muro que Ele derrubou e que nos deu acesso ao Pai. Não simplesmente como uma esperança futura, mas como já uma realidade presente. A realidade de que temos o Espírito de Deus habitando o nosso coração. Nós sermos o templo do próprio Cristo. Eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos. Termos um tempo de reflexão. Porque é só Cristo, é só Jesus que pode de fato quebrar, derrubar os muros que nós temos construído no nosso coração. Somente Jesus pode desfazer as inimizades que são produzidas pelo nosso próprio ego. Somente Jesus pode colocar abaixo essas barreiras do egoísmo e do ser autocentrado que nós construímos para nós mesmos todos os dias. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, Pai, mesmo nós não merecendo isso. Nós éramos estranhos às alianças. Nós éramos separados de Ti, sem Cristo. Senhor, obrigado, Pai, porque a única possibilidade, Pai, dessa realidade ser desfeita era, de fato, que o próprio Cristo se fizesse homem, entregasse a sua vida em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque podemos, ó Pai, olhar para o céu, ver, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas também podemos chamar de Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos, ó Pai, olhar uns para os outros aqui, não apenas como conhecidos, mas como irmãos. Produz, ó Pai, isso no nosso coração. Produz, Pai, de fato, o sentimento, Pai, de que nós fazemos parte de um corpo, Pai, em que o Senhor é o cabeça. Tira, Pai, de nós as motivações erradas. Tira de nós, ó Pai, o sentimento, Senhor, de contenda, de divisão. Tira de nós o sentimento, Pai, de que somos melhores do que os outros. Ensina-nos, ó Pai, a amar o nosso irmão, não pelo que ele pode nos oferecer, mas porque nós, ambos, fomos resgatados pelo mesmo sangue que verteu na cruz. Essa, Pai, é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.